Olá pessoal, tudo bem? Eu gravo esse vídeo pelo Grupo Espírita Harmonia e Paz de Santos. E o tema que eu escolhi é o seguinte: autodefesa energética. Esse é um tema que é bastante comentado em diversos meios. Vocês podem fazer até uma pesquisa no YouTube, no Google. Tem diversas pessoas falando sobre esse tema, tem livros sobre esse assunto. E eu gostaria de trazer o que eu penso sobre ele. O que é a autodefesa energética? Nós conseguimos manter a nossa estabilidade energética, logicamente dentro daquilo que nós somos, manter a nossa estabilidade energética nos relacionamentos, nas trocas energéticas que nós fazemos no nosso dia a dia. A todo momento nós estamos fazendo trocas energéticas com pessoas e com ambientes. Existem pessoas e ambientes melhor qualificados e pior qualificado energeticamente. Dentro das pessoas, eu posso interagir com pessoas encarnadas e com pessoas desencarnadas. A todo momento, nós estamos interagindo com pessoas encarnadas, isso é fácil da gente perceber, mas existe também a multidimensionalidade, na qual a gente interage a todo momento também com consciências desencarnadas. E dentro dessas interações, elas sempre tendem a um equilíbrio energético. O que isso quer dizer? Eu gosto muito do exemplo dos vasos comunicantes. Vamos supor, se eu pegar dois vasos de água, um mais cheio e o outro mais vazio, e comunicar eles, o que vai acontecer? O vaso ou o recipiente que tem maior quantidade de líquido cederá para o que tem menor quantidade, e assim os dois estabelecerão um nível médio, que é entre os dois. E o que ocorre quando a gente interage com pessoas? Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que está bem qualificada energeticamente. Ela está com bons pensamentos e com bons sentimentos. Essa é a base, que eu vou explicar logo à frente. Então, ela está bem qualificada energeticamente. Vamos apenas como exemplo dizer que essa pessoa, numa escala de 0 a 10, está com uma nota 8. E essa pessoa passa a interagir com a pessoa que está mal qualificada energeticamente. Essa pessoa mal qualificada energeticamente não está tendo bons pensamentos e bons sentimentos. Então, seu nível energético está mal qualificado. Vamos supor que ela está com uma nota 2, está muito mal qualificada. O que vai acontecer? 8 mais 2 igual a 10. Qual que é a média? 5. Então, a pessoa que tinha 8 cederá a energia para aquela que tinha 2. Essa pessoa que tinha 8 ficará com 5. E a pessoa que tinha 2 ganhará a energia da pessoa que estava melhor qualificada energeticamente. E ambos ficarão com o mesmo nível energético. Isso acontece no nosso dia a dia. Ora percebemos, ora não percebemos. O que é interessante? A gente passar a ter uma melhor ciência disso, a ter uma melhor ciência dos nossos relacionamentos que nós fazemos no nosso dia a dia. O que acontece quando eu perdo energia, quando existe uma perda de energia? Essa é uma coisa importante de a gente começar a se perceber. Através do nosso corpo físico, que é um dos nossos veículos, fica muito mais fácil da gente perceber do que a gente consegue perceber melhor esse corpo. Então, quais seriam algumas possíveis? Eu digo possíveis porque eu não quero restringir que tudo isso que eu vou citar é referente a perdas energéticas. Pode acontecer por outros processos de doenças, processos fisiológicos do corpo físico, mas seriam possíveis sinaléticas de perda de energia. Sensação de cansaço, uma sensação de cansaço repentina. Eu estava bem a interagir com aquela pessoa e aí eu vi que depois de interagir com aquela pessoa eu comecei a não me sentir tão bem quanto eu estava. Vocês já devem ter passado por isso em algum momento. Falta de motivação ou de ânimo, esse é outra sinalética. Bocejos é algo muito comum quando a gente perde energia, eu tenho bastante isso, começar a bocejar. Muitas vezes um peso no ombro ou peso na nuca. Isso também através das interações. Lembrem, a gente não está interagindo só com a pessoa física, a gente está interagindo
com as possíveis companheiros extrafísicos dessa pessoa. Então, isso também pode ser algum sintoma de perda de energia e de interação energética com consciências físicas e extrafísicas. Dor de cabeça é algo muito comum também, frio ou dor na barriga, enjoo ou mal-estar, fraqueza nas pernas, você já deve ter percebido também isso. Eu estava bem e, de repente, ao interagir com o ambiente ou com pessoas, eu começo a me sentir mais fraco, de repente a perna bambear, e isso acontece porque a gente está perdendo energia. Essa é uma sinalética, pode ser uma sinalética de perda de energia. Uma sonolência repentina. Eu me lembro que uma vez eu estava participando de um curso até de espiritualidade, né? E aí eu estava num momento do curso que era muito interessante, eu estava muito atento, estava bem e estava muito interessante aquele curso. Repentinamente veio uma sonolência que foi, sabe aquele sono arrebatador? Que eu comecei a sentir aquele sono arrebatador e eu falei, caramba, mas esse curso está muito bom, eu não posso perder essas informações. E aí, só que aquilo parece que é mais forte que a gente, né? O olho começa a ficar pesar, né? Eu falei, caramba, por que me aconteceu isso? Quando eu olho para o lado, o meu colega, né, que estava sentado ao meu lado, estava dormindo, assim, dormindo sentado. Eu falei, caramba, olha que... Foi uma experiência simples, né? Um exemplo simples, mas foi interessante. Como é que se dão as interações energéticas, né? Que houve um acoplamento áurico entre eu e esse outro participante do curso, né, que estava na cadeira ao lado, né? Eu comecei a sentir a repercussão energética do que ele estava sentindo, que era sono. Ele estava ali cansado e começou a dormir no meio do curso. E eu senti essa repercussão e também passei a sentir sono. E aí, quando eu percebi isso, eu comecei a fazer uma técnica energética para interromper esse acoplamento energético, né? E que eu vou passar mais à frente, né? Algo muito interessante. Como cuidar das nossas energias? Esse é um ponto que eu vou passar logo à frente. Outras sinaléticas de energia. Arrepios pode acontecer, isso é algo que eu sinto também muitas vezes. Irritabilidade sem motivo aparente. Eu estou bem do nada, sabe? Aquele do nada, entre aspas, eu começo a me sentir irritado, né? Isso... Quando a gente interage energeticamente com alguma pessoa, a gente está interagindo também com os pensamentos e com os sentimentos daquela pessoa. Por isso que, às vezes, repentinamente, a gente começa a pensar coisas que a gente fala, caramba, por que eu estou pensando isso? Talvez vocês já tenham passado por isso. Ou por que eu estou sentindo isso que eu não estava sentindo antes, muito repentinamente, né? Aí pode ser tanto com pessoas físicas como também desencarnadas. Quais são as ideias comuns dentro da nossa sociedade quanto à defesa energética, né? Eu vou citar algumas técnicas, eu não sei se eu posso chamar de técnicas, mas são práticas comuns que muitas pessoas fazem para tentar se proteger ou para tentar se limpar energeticamente, ou também para tentar limpar ambientes. E depois a gente vai fazer uma análise juntamente. Mas, primeiramente, eu queria citar que aqui eu não estou fazendo nenhuma discriminação, eu não estou fazendo nenhum julgamento, é apenas uma análise. Vamos tentar fazer um raciocínio e uma construção em conjunto, sem exatamente nenhum julgamento. Quais são técnicas populares utilizadas? Incensos, defumação de ambientes, velas, pirâmides, sal grosso, ervas, banho de mar ou de cachoeira, mandalas, patuás de todos os tipos, correntes, colares, crucifixos, pingentes, e a gente utiliza bastante tipo desses patuás, objetos de poder como imagens, santos, fotos. Agora, o quanto será que isso nos protege ou não? Logicamente, dentro do que eu falei, dentro de apenas uma análise, que cada um possa fazer um raciocínio e tirar as suas próprias conclusões. Para que a gente possa analisar,
vamos partir do nosso princípio enquanto espíritos. E enquanto espíritos ou consciências, que eu uso como sinônimos. O que nos define enquanto espíritos? É aquilo que pensamos, que sentimos e as nossas energias. É impossível dissociar pensamentos de sentimentos. Toda vez que eu tenho um pensamento, eu tenho um sentimento ou uma emoção associada. E toda vez que eu tenho uma emoção ou um sentimento, eu tenho um pensamento associado. E nós fazemos isso o dia todo, né? Nós fazemos essas produções e essas produções qualificam nossas energias. É isso que nós somos. Portanto, qual que seria a melhor técnica para a nossa autodefesa energética? O que vocês acham? Sem dúvida, seria a mudança de comportamento ou a reforma íntima. Vejam, se a nossa essência é o que pensamos e o que sentimos e as nossas energias, tudo tem que ser baseado neste princípio. Nós procuramos sempre pessoas e ambientes afins. Lembrem-se, no universo sempre os iguais se atraem. Tudo no universo se dá por sintonia. Então, vamos supor se eu sou uma pessoa agressiva. Quais são as pessoas que estarão ao meu lado? Eu vou buscar me relacionar com pessoas agressivas. Ao contrário, se eu sou uma pessoa pacífica, uma pessoa amorosa, eu vou buscar naturalmente ter ao meu lado pessoas pacíficas e amorosas. Tudo no universo se dá por sintonia. Portanto, a maior autodefesa energética de todas é mudar a nossa forma de pensar e de sentir. Só que tem eu não sei se eu posso chamar de porém. Fazer mudança de comportamento leva tempo, demanda esforço, demanda trabalho. Se eu sou uma pessoa agressiva hoje, amanhã eu não vou acordar uma pessoa pacífica, um monge tibetano. Mudança de comportamento requer bastante trabalho e bastante esforço. Evolução requer trabalho e esforço, sem dúvida. Sem dúvida é o melhor trabalho que nós podemos ter nas nossas vidas. Esse é o melhor esforço de todos. É evoluir, é ser melhor. Mas isso demanda um tempo. Enquanto eu vou me melhorando, enquanto eu vou mudando os meus traços de personalidade, para que naturalmente eu interaja melhor com as pessoas, que eu seja uma pessoa mais assertiva, enquanto isso eu preciso trabalhar as minhas energias. Então eu vou passar também técnicas energéticas de como trabalhar as nossas energias. Algo muito importante de a gente entender. Como é que eu consigo perceber o padrão energético de uma pessoa? Existem duas opções. Uma delas, ou eu sou um grande clarividente. Eu sou um Chico Xavier da vida. E aí eu consigo enxergar a aura daquela pessoa, eu consigo enxergar as energias daquela pessoa, eu consigo enxergar toda a emanação da energética daquela pessoa. Posso até fazer uma leitura dela. E aí eu consigo identificar muito facilmente qual é o padrão energético dessa pessoa e até dos seus acompanhantes espirituais. Essa é uma forma. Só que essa é a forma de uma muitíssima pequena minoria do nosso planeta. Poucas pessoas têm essa competência desenvolvida, essas habilidades desenvolvidas. Então, uma forma que todos nós podemos fazer para analisar o padrão energético de uma pessoa é análise de comportamento. Eu vou olhar como é que é o comportamento daquela pessoa. E aí isso me trará um discernimento melhor. Olha, com tais pessoas é interessante eu me relacionar, com tais pessoas já não é tão interessante de eu me relacionar. Isso não quer dizer que eu vou deixar de me relacionar. Não. O interessante é que a gente possa se relacionar com todas as pessoas. Mas existem pessoas que quando eu fico muito tempo interagindo com essa pessoa, eu passo a perder a energia para ela. E com a mesma forma com ambientes. Então, é como se fosse a nossa antena parabólica. A gente não consegue ligar um radar e se relacionar melhor com as pessoas. Bom, então, dentro do comportamento. Quais seriam exemplos de comportamentos? Primeiro, um mal qualificado. Um exemplo de comportamento mal qualificado. Pessoas mal-humoradas. Quando a pessoa é mal-humorada, ela acaba se qualificando as suas energias de uma forma negativa.
Pessoas que reclamam muito, pessoas que não veem sentido na vida, que ficam com lamúrias reclamando da vida, pessoas que são agressivas também, pessoas que ficam falando mal dos outros, a maledicência, pessoas que gostam de contar desgraças. Olha, menino, você não sabe o que aconteceu. E aí você já, né, vem aquela desgracinha para contar. Isso a gente vê na nossa sociedade, né? E com certeza eu já fiz isso em algum momento da minha vida. Mas quando a gente está nesse padrão, as nossas energias se tornam mal qualificadas. Então a gente começa a ligar o nosso radar de saber que se eu ficar muito tempo perto e se eu começar a fazer muitas trocas com pessoas com esse comportamento, eu vou sofrer esse tipo de influência. Já qual que é o exemplo de pessoas bem qualificadas, ou seja, de comportamentos bem qualificados? Pessoas que são positivas, pessoas que são bem-humoradas, pessoas que são expansivas, pessoas que você vê que elas são bem resolvidas emocionalmente, que não tem tantas cargas emocionais, tantos ranços, tantas mágoas, tantas lamúrias, que não é agressiva, que não sente tanta raiva, ódio, que não é uma pessoa tão irritada. As pessoas que têm um comportamento mais assertivo, elas começam a se desvincular dessas energias que são bastante patológicas, né? Esses processos emocionais patológicos. Então, com uma pessoa dessa, eu posso conviver o dia inteirinho. E isso me fará muito bem. Porque o comportamento tem tudo a ver com o nosso padrão evolutivo. O meu padrão evolutivo é diretamente proporcional ao meu comportamento. Então, a ideia é que nós nos tornemos mais conscientes quanto a tudo isso. Se eu vou interagir com uma pessoa, qual o tempo que eu posso ficar com ela se ela não for bem qualificada? E isso vai acontecer no nosso dia a dia, inevitavelmente. Vamos supor, eu estou num ambiente público, eu estou numa relação de trabalho. Essas relações existem, eu não posso negá-las. Eu tenho que interagir com elas, com essas pessoas. Mas aí, eu vou estar atento o quanto tempo que eu posso permanecer com ela. E se eu tiver que permanecer mais tempo, quais são os trabalhos energéticos que eu vou fazer para me limpar, para descarregar essas energias mais densas? Uma técnica que é interessantíssima é a circulação fechada de energias. O que é isso? É eu circular as minhas energias através do topo da minha cabeça até os meus pés. E eu vou fazendo essa movimentação, também chamada de movimentação longitudinal. Eu vou percorrendo a energia pelo meu corpo. Isso é feito através da vontade. Todos nós temos chakras e meridianos. E quando eu estou fazendo essa circulação energética, eu estou ativando os meus chakras e os meus meridianos. Então, isso é ensinado também no passe, no reiki. Vocês podem usar a técnica de auto-passe, de auto-reiki. Só que a grande vantagem da circulação fechada das energias é que eu posso fazer a qualquer momento, em qualquer lugar, e ninguém vai tomar ciência disso. Eu posso, por exemplo, estar aqui e começar a movimentar as minhas energias sem que ninguém note. Isso é muito interessante. Para a limpeza de ambientes, o que eu acho interessante? Isso é uma coisa que é muito interessante para a gente fazer na nossa casa. Na nossa casa, nós impregnamos todo o ambiente com os nossos pensamentos e sentimentos. Só que como nós somos ainda consciências ou espíritos emocionais, a gente vive muitas vezes num humor lábil. Ora a gente está bem, aí a gente passa por momentos que a gente não está tão bem e a gente vai emanando essas energias para o ambiente. O que é muito interessante? Fazer sempre exteriorização de energias na nossa casa. Lá no nosso quarto, na nossa cama, em todos os ambientes da nossa casa. É muito simples. Através da nossa vontade, a gente pode usar as mãos ou não. A gente vai utilizar a vontade para a exteriorização de energias. Com uma simples vontade, você começa a exteriorizar as energias. E através dos nossos chakras, essas energias começam a ser emanadas para esse ambiente. Importante nesse momento é qualificar os nossos pensamentos e sentimentos, para que essas energias espargidas no ambiente qualifiquem bem esse mesmo ambiente. Quando eu faço isso,
Algumas consciências que possivelmente estariam nesse ambiente, elas não se sentem bem, elas se sentem desconfortáveis e elas começam a se evacuar também. Esse é um outro ponto positivo. Eu começo a promover até desobsessões com isso, tanto de mim quanto das consciências que estão nesse ambiente, possível consciências que estão atreladas a pessoas que eu convivo nesse ambiente. É uma técnica muito interessante, eu faço ela todos os dias na minha casa, todos os dias. Exteriorização de energia nos ambientes, isso é muito interessante. Por que eu falo para nós fazermos na nossa casa e não em outros ambientes? Porque em outros ambientes a gente não sabe as pessoas que já frequentaram esse ambiente, as pessoas que frequentam e quais são as energias que estão impregnadas nesse ambiente e nem quais são os espíritos, as consciências extrafísicas que estão lá. Só para citar como exemplo, teve um caso que foi interessante. Eu fui fazer um curso em São Paulo, eu sou de Santos, né? Fui fazer um curso em São Paulo, um curso de espiritualidade, né, que era sábado e domingo. Sábado eu subi direto para o curso, depois ele acabou tarde, acabou só à noite, aí eu fui para um hotel, peguei o hotel mais próximo e fui dormir nesse hotel. Aí me acomodei no quarto e o que estava acontecendo? Eu não sabia que tinha uma balada perto desse hotel. E coincidentemente tinha ali uma molecada no quarto do lado que estava fazendo uma grande algazarra, estavam bebendo, estavam ali antes da balada, né, fazendo aquela grande algazarra. Aí eu, dentro da minha ingenuidade, pensei, bom, eu quero limpar esse ambiente, vou tentar fazer uma limpeza energética desse ambiente e tentar afastar essas consciências extrafísicas que estão perturbando bastante, né, esse ambiente. Aí eu comecei a exteriorizar energia, tanto para o meu quarto quanto para tentar fazer uma limpeza energética, e o resultado não foi muito interessante. A experiência foi muito interessante, né, no final das contas. Mas o resultado momentâneo ali não foi muito legal. Falando em outras palavras, eu tomei um chumbo cruzado dessas consciências que estavam lá, né? Incentivando essa festança lá deles, né? Então, o interessante dessa técnica é de fazer em casa, exteriorizar a energia, se possível todos os dias nas nossas casas. Isso promove uma limpeza energética dos ambientes muito interessante, pacifica o ambiente, é muito interessante. E quais são as vantagens que eu vejo nessas técnicas? Elas não dependem de terceiros, eu não dependo de nada externo a mim. Aquela lista que eu passei lá no começo, tem até coisa que eu acho muito interessante ali, por exemplo, banho de cachoeira ou banho de mar. Eu acho isso muito benéfico e eu sinto todas as vezes que eu vou nesses ambientes que é qualificado, que quando, por exemplo, eu tomo um banho de cachoeira, isso é muito benéfico. Por quê? É uma energia imanente, é uma energia da natureza. E a energia da natureza é a melhor energia que tem no nosso planeta, é a energia mais sutil de todas. Então isso beneficia a gente, com certeza. Só que eu não posso ficar dependente disso. Vamos supor, eu tive uma interação aqui no meu trabalho. Aí eu vi que eu perdi energia, eu vi que eu não fiquei muito bem, eu tive alguma daquelas sinaléticas energéticas que eu consegui entender que era por uma perda energética. Então eu vou sair daqui para ir tomar um banho de mar. Entendem? A gente não pode ficar dependente do que é externo. Já essas que eu passei para vocês, a circulação interna de energia, que uma coisa que é interessante também da circulação interna de energias, é que ela também promove desassédio. Eu consigo desacoplar consciências que estão ligadas a mim, consciências patológicas, através da circulação de energias. Isso é muito importante também. E tanto essa técnica quanto a de exteriorização de energias, eu posso fazer ela sem que ninguém perceba. Vamos supor que eu estou numa reunião aqui na minha empresa e aí chegou alguém que não está muito legal, começa a sentir. Eu começo a circular as minhas energias sem ninguém perceber. Apenas eu vou saber disso. E isso vai ser muito interessante. Lembra quando eu dei aquele exemplo que eu falei sobre o curso lá, que eu comecei a sentir sono e eu relacionei, né? Eu vi que era por uma assimilação que eu fiz da pessoa que estava ao meu lado. Essa técnica que eu apliquei, da circulação de energia. Comecei a circulação interna de cima para baixo e fui acelerando as minhas energias. Aí eu vi que o sono começou a ir embora e o resultado, eu interferi positivamente também naquela pessoa. Aquela pessoa despertou. É algo muito interessante. Tentem fazer isso como experiência. Eu já fiz isso até com a minha esposa. De madrugada eu acordei, já fiz isso algumas vezes, né? Como experiência, ter experiências é muito interessante. Aí eu falei, bom, vou começar a fazer circulação energética para ver qual que é o resultado. Aí começava, ela despertava do lado.
porque começava a perturbar o campo dela, né? Isso é muito interessante. Só que da mesma forma que acontece com pessoas físicas, acontece com pessoas extrafísicas, com espíritos. Por isso que também serve como técnica de desobsessão. Quando começa a circular as energias, esse espírito que possivelmente está acoplado a mim, ele começa a perder energia e ele se desacopla. É assim que acontece, é algo muito interessante. Só que um ponto fundamental de ser citado é que nenhuma técnica energética muda o que nós somos, absolutamente nenhuma. Portanto, é aquilo que eu citei no nosso começo. Qual que é a nossa essência? Nós somos aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. Essa é a nossa essência. Portanto, esse é o nosso fundamento para a gente trabalhar dentro da mudança de comportamento, dentro da reforma íntima. E enquanto isso, a gente vai fazendo os trabalhos energéticos para qualificar as nossas energias e para desassimilar energias que no nosso dia a dia a gente acaba assimilando. Eu espero, pessoal, que esse vídeo tenha servido para algum esclarecimento, que eu tenha podido passar algum conhecimento. Eu agradeço aos amparadores deste trabalho por terem me ajudado, agradeço a vocês pela paciência de terem me ouvido e até um próximo encontro. Muito obrigado.